Bom, meus amigos e irmãos, mais uma vez, graça, paz e misericórdias da parte do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança de vida eterna para judeus e gentios, o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio como homem, nascido de mulher, debaixo daquele antigo pacto, a lei, que foi um pacto que Deus fez especificamente com o povo de Israel. E Jesus, conforme a profecia de Isaías capítulo 11, versos 1 e 2, diz que Jesus ele foi totalmente governado pelo Espírito Santo, o que fez, o que ensinou, seu modus operandi de vida entre os seres humanos, tudo foi pelo poder do Espírito Santo. Não nos esqueçamos de que o que Paulo disse aos Filipenses, mesmo ele sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo, obedecendo a Deus até a morte e morte de cruz. E por causa dessa obediência, ainda na manifestação humana dele, mesmo assumindo a nossa forma, ele nunca pecou, dos seus lábios nunca saiu engano. E por causa dessa obediência de Cristo ao Pai, ele foi colocado, elevado pelo Pai nas maiores alturas, e Deus o colocou soberano sobre tudo e todos. É da graça desse Cristo que eu falo, é pela graça dele que eu vivo. E é esta graça do Cristo ressuscitado que se fez homem, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou pelo poder de Deus dentre os mortos para nossa justificação, tantos quantos são chamados pelo Espírito Santo para crerem em Jesus e serem salvos por sua graça, são chamados para a obediência pela fé, e não chamados para a obediência por práticas religiosas. É uma das características de um filho de Deus, de alguém que nasceu de novo, de alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo. É a obediência pela fé. E eu quero mais uma vez vos fazer lembrar de que depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados e da sua ressurreição pelo poder de Deus dentre os mortos para a nossa justificação, um novo pacto se instala. É a graça, uma nova aliança. E como eu disse no início, no tempo determinado pelo Pai, Jesus veio para cumprir entre os judeus as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel pelos patriarcas. E Paulo, em Romanos 15, falando sobre isto, sobre esse evento espiritual, ele diz que na vinda de Jesus, nós, os não-judeus, alcançamos a misericórdia de Deus. Ou seja, entre todas as nações da terra, de todos os tempos, Deus está chamando para si um povo. Agora veja, a profecia de Isaías, capítulo 11, verso 1, que eu sempre cito em quase todas as minhas lives, deixa claro que ele se levantaria para reinar entre nós, os não-judeus. Veja, isso aqui não se fala de uma religião. Não está falando de você estar atrelado a uma religião, até porque, neste falando de coisas espirituais debaixo da graça de hoje, eu quero citar o que foi dito por Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 3, quando ele disse: vós sois de Deus em Cristo. É assim que nós devemos nos posicionar, meus amigos e irmãos, como sendo pertencimentos de Deus em Cristo, e não como sendo pertencimentos de partidos religiosos, não como sendo pertencimentos de manipulação humana, de controle humano, de controle religioso. Nós precisamos fazer as distinções. Uma coisa é você congregar, uma coisa é você,
estar junto com os irmãos naquele espírito de 1 Coríntios 14, dito por Paulo, o apóstolo da graça de Cristo para nós, os gentios, dito também, recomendado também pelo autor aos Hebreus, no capítulo 10, esse congregar saudável para o encorajamento mútuo, para a edificação, conforme a medida da graça que Deus dá a cada um de nós, como disse Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, quando vós vos reunis, um tem salmo, cântico, hinos, tem a palavra, tem a revelação, sabe? E faça-se tudo para a edificação. Eu sou a favor deste tipo de congregar. Este congregar onde todos são edificados em torno do Cristo ressuscitado e em torno dos ensinamentos e da sã doutrina da graça. Veja, sã doutrina da graça, não de falsas hermenêuticas em nome de graça. Porque em nome de graça, muita coisa está tomando o formato de sistema. Fala-se tanto do sistema do cristianismo e dos movimentos evangélicos que em nome de graça a coisa está ficando cada vez mais piorada. Pois bem, eu quero nesse compartilhando graça de Deus, em mais este vídeo de falando de coisas espirituais debaixo da graça, dizer que se você está em Cristo, se você já nasceu de novo, se você tem essa convicção, se você tem, sabe, essa certeza de que você é uma nova criatura em Cristo, lavado pelo lavar regenerador, purificador e santificador do Espírito Santo, como está em Tito 3, se você tem essa convicção, não se torne pertencimento de partidos religiosos de ninguém. Não se faça presa de homens. Vamos respeitar, vamos fazer a distinção, como eu ia dizer. Uma coisa é alguém ter um dom dado pelo Espírito Santo, outra coisa é alguém ter um ministério legítimo, distribuído pelo Espírito Santo, carregando um só propósito, que é a edificação dos salvos. Outra coisa é alguém que recebeu apenas um cargo, por interesse de terceiros, por interesse próprios. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Estou falando de dons. Estou falando de ministérios dados pelo Espírito Santo. E o dom e o ministério te dado pelo Espírito Santo estará onde você estiver. Não está limitado a localizações. Repito, faça o discernimento correto em minhas palavras. Eu sou totalmente favorável ao congregar sadio e verdadeiro. Porém, sou contra, reprovo, sou contra tudo aquilo que se ensina em nome de Jesus, que é antigraça no meio do ajuntamento. É diferente de ser contra o congregar, é ou não é? Então, pense nisso, reflita nisso. Você, se está em Cristo, se foi regenerado pelo Espírito Santo, você é propriedade de Deus em Cristo. Você não é propriedade nem de você mesmo, como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 3 e no capítulo 6. Nós não podemos fazer o que queremos, estando salvos pela graça, porque nós temos um dono, nós temos um Senhor. Nós somos pertencimento, somos membros de um corpo espiritual, do qual tem como cabeça, não é um homem, não é uma instituição, é o Senhor Jesus Cristo. E mesmo muita gente tendo esse conhecimento, é apenas um conhecimento. Conhecimento e informação, por apenas conhecimento e informação, não transforma a vida de ninguém. A informação de coisas espirituais precisam ser encarnadas pela fé. Você precisa tomar essa forma, precisa mudar a sua mente pela renovação do seu entendimento para ser transformado. Então alguém se levanta e mais uma vez para dizer para você que você não é pertencimento de homem, de homem nenhum, de religião de ninguém. Você, se está em Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, sinta-se importante. Você é pertencimento de Deus em Cristo. Ele te chamou em Cristo. Ele te comprou. Nós estamos em Cristo, fomos comprados por um alto
preço. Glorifiquemos a Jesus em nosso corpo por causa disto. Ele nos comprou pelo seu sangue. Então você é propriedade de Deus em Cristo. Não se sujeite, não se escravize à manipulação de ninguém. Vamos respeitar a todos, vamos amar a todos, mas vamos nos impor, vamos nos posicionar. Você é filho de Deus. Não deve ser manipulado nem arrastado por nenhum vento de doutrina. É por isso que eu tenho apresentado o Espírito Santo como sendo o ministro deste novo pacto. E é o que Paulo diz, o apóstolo da graça de Cristo para nós, os gentios, que foi separado em Atos 13, 1-4, pelo Espírito Santo para essa missão. Qual missão? Anunciar entre nós, os não-judeus, a obediência pela fé, não é pelas obras, não é pelas invenções, as adições, as subtrações, e nem os acréscimos do cristianismo, nem dos movimentos evangélicos. É pela fé. Então, sinta-se, privilegiado. Você é de Deus em Cristo. Respeite a todos, honre quem precisa ser honrado, no sentido de amor, de respeito. Receba do dom e ministério legítimo dado pelo Espírito Santo na vida de alguém, mas nunca se sujeite. Não se deixe manipular nem em nome de Jesus. Eu tenho apresentado o Espírito Santo como sendo ministro desse novo pacto, e é o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo fala isto se referindo ao novo pacto, à graça, fazendo as comparações das duas alianças. Paulo não nega que na aliança anterior teve glória e foi um ministério glorioso, porém desvanecente. Mas este novo pacto, a graça de Deus em Cristo, este novo pacto tem um nível superior de glória que é eterno. E por este ministério do Espírito, uma vez, à medida que vamos nos entregando ao Espírito Santo, pela oração, pela meditação na revelação da graça de Cristo para nós, os não-judeus, dada a Paulo, é que nós vamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. Quero deixar com vocês mais essa live, mais esse vídeo, na expectativa de que alguém seja atingido e sem nenhum tipo de ofensa, sem nenhum tipo de briga, sem nenhum tipo de contenda, se posicione e resplandeça como luz no mundo, luz de Cristo, para que outros sejam atingidos por essa graça gloriosa. Vou parar, já começou a chover, a chuva já cai sobre nós aqui em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. Até a próxima, até breve, graça e paz, e a minha oração é a mesma, que nós sejamos cheios até transbordarmos do perfeito conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, e só dessa forma poderemos andar de maneira digna do Senhor. Vai, graça e paz, a chuva começou a cair. Até breve, permitindo o Senhor. Graça e paz a todos.